Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. No capítulo 10 de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 10. Uma das coisas que a gente se depara muito, claro que não é nenhuma novidade, mas acontece muito nos dias de hoje, mais do que nos dias que já foram, é da pessoa te questionar sobre a Bíblia. E o que normalmente ela faz? Ela pega um texto bíblico qualquer, e ela te questiona. Escuta, mas isso aqui, né? E no capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 1, nós vamos encontrar um desses textos que são muito usados para combater o verdadeiro evangelho. É curioso que a pessoa use o texto bíblico para combater o próprio evangelho, né? Quem quer ler o que diz ali em Hebreus 10, versículo 1? Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca teve os mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Veja, esse texto é muito usado para dizer o seguinte: a lei era a sombra das coisas futuras. Então a lei não precisa mais guardar. Isso é o que muito se diz hoje, ou não? Sim. Sim ou não? Sim. É um fato. Veja, toma-se um texto bíblico e diz: olha, vocês que estão na lei, vocês estão errados. Vocês estão ainda no velho concerto, nós estamos no novo concerto, nós estamos no concerto da graça. Vocês estão no concerto, né, da lei. Mas vamos tentar voltar um pouquinho. Por quê? A Bíblia não pode se tomar um versículo pura e simplesmente e fazer dele uma doutrina. A Bíblia se estuda dentro do seu contexto. Você pega o contexto do que está se falando para você poder entender qual é o assunto tratado. É assim. Então vamos voltar para o capítulo 8, no versículo 1. E aí vamos até o 10 devagarinho para poder entender do que está tratando o assunto também, né? De que lei está falando, inclusive, né? Ora, a suma o que é? O resumo, o mais importante. Ora, o mais importante do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à direita do trono da majestade. O texto não tem que ser discutido. O texto ele está dizendo, olha, o mais importante do que eu estou dizendo no livro de Hebreus é que temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade. Ok. O que mais? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então ele está dizendo o seguinte, ó, nós temos quantos? Um sumo sacerdote. Não tem dois, não tem três. Nós temos um sumo sacerdote e ele é ministro de um santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Por que ele diria isso hoje, se nós não temos, entre aspas, um outro santuário, nós não temos um outro sumo sacerdote? Na verdade, ele está dizendo isso também porque sim, há alguém hoje que se coloca como sumo sacerdote. Há alguém hoje que se coloca como dizendo que é ministro de um santuário terrestre que Deus fundou.
que é esse? É o sumo pontífice, aquele que se coloca hoje como sumo sacerdote na terra. E Deus está dizendo claramente aqui pela sua inspiração, né, que há um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote claramente é Cristo Jesus, não há outro, né? Bom, outra coisa que a gente aprende. Ele está dizendo aqui também claramente, né, que existe um verdadeiro tabernáculo. E esse verdadeiro tabernáculo é onde? No céu. Então, tem ou não tem um templo no céu? Tem. Isso é importante entender. Por quê? Porque depois nós vamos entrar em assuntos que alguém vai dizer, não, mas isso aí nunca aconteceu no céu. Então ele já está dizendo, ó, tem um templo no céu, um tabernáculo no céu, e Cristo é o sumo sacerdote dele, certo? O que um sumo sacerdote faz? O sumo sacerdote intermediava, né, todas as ações entre o homem e Deus. Ele continua fazendo isso, Cristo continua fazendo isso. Você ora em nome de Jesus. Quando você ora para Deus, tua oração vai até Cristo, Cristo a apresenta ao Pai. Por isso nós oramos em nome de Cristo, ou em nome de Jesus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, né? Seguindo, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Então, Cristo reparte dons conosco, Ele nos dá os dons do Espírito, mas Ele também oferece sacrifícios. Porém, nós vamos ver uma diferença aqui. Paulo está mostrando para os judeus da época, e mostrando, claro, para nós hoje, mas para os judeus da época, em primeiro lugar, o que eles faziam? Eles ofereciam sacrifícios que eram aqueles sacrifícios que apontavam para Cristo. Paulo está dizendo, no começo já da epístola, tentando dizer para eles o seguinte, olha, vocês estão perdendo tempo oferecendo ainda esses sacrifícios, porque o verdadeiro cordeiro já morreu. Cristo já morreu, não tem mais por que vocês ficar oferecendo sacrifícios. Vamos ver o que ele diz, olha só. Porque todos os sumos sacerdotes, né, da época, é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Eles, os sacerdotes, ofereciam o quê? O cordeirinho. Então ele está dizendo, ó, Cristo também tinha algo que oferecer. Vamos ver o quê? Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de o quê? Exemplo e sombra das coisas celestiais. Então aquilo que eles faziam, oferecendo cordeiros, eram o quê? Exemplo do que realmente aconteceria um dia no céu. Quando Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, chegaria até o Pai, depois de ter morrido pelo ser humano, chegaria até o Pai, perguntaria, Pai, o sacrifício foi aceito, foi perfeito? Né? E o que o Pai respondeu? A minha justiça está satisfeita, certo? E agora, o interessante é que esses dons e sacrifícios, lembre-se que o Pentecostes caiu bem depois que Cristo subiu. Por quê? Porque Cristo vai até o Pai, o sacrifício que ele fez foi aceito com perfeição, o Pai agora unge Cristo como sumo sacerdote, lá no céu, certo? E quando Cristo é ungido como sacerdote, sumo sacerdote no céu, com que o sacerdote era ungido? Quem lembra? Com que se ungia o sacerdote, com que se ungia o rei? Com óleo, azeite, que era símbolo do quê? Símbolo do que o óleo? Quem lembra? Do Espírito Santo. Então, entendam isso. O que aconteceu na terra, o Pentecostes aqui, era o quê? Uma figura do quê? Simbologia do quê? Lembram? Sombra e figura do que estava acontecendo aonde? No céu. Então, o que aconteceu foi que Cristo é ungido sumo sacerdote, o óleo que unge Cristo, símbolo do Espírito Santo, agora derrama sobre a terra também. Entendem? O Pentecostes, na verdade, era um exemplo do que estava acontecendo aonde? Lá no céu. Só uma sombra do que acontecia. Porque o grande exemplo, o que realmente era mais importante, era o que estava acontecendo aonde? No céu. Sempre é muito mais importante o que acontece com Cristo, porque foi Ele quem conquistou tudo para nós. Então, o que acontece aqui é apenas um reflexo do que aconteceu lá. E as pessoas se fixam aqui na terra, achando que aqui é o mais importante.
Inverte-se completamente o papel. Ah, tá vendo? Era sombra. Como se sombra fosse algo que deixasse de existir. Veja, a sombra não deixa de existir. O Eduardo está ali, ó. Se vocês olharem atrás dele, o que tem? Sombra. O que é mais importante, a sombra ou ele? Ele. Nós somos a sombra. Cristo é realmente o exemplo de tudo. Entendem? E se inverte. Pode ver, hoje você vai perguntar, as igrejas nem ensinam que existe um templo no céu. Nem ensinam isso. Entende? Então aí você tem problema, porque daí o que está acontecendo no céu a pessoa não entende, porque ela não acredita que há um templo lá. E aí a gente perde muitas lições fantásticas, porque a gente não consegue ver o que está acontecendo no céu. E não conseguindo ver o que está acontecendo no céu, nós não conseguimos ter uma sombra aqui na terra. Aí acontece algo aqui na terra, nós achamos que é algo pura e simplesmente que está acontecendo aqui. E não, está acontecendo lá. Por isso a Bíblia diz, o teu caminho, ó Deus, é no santuário. Se nós observarmos o que acontece aqui de espiritual com profundidade, nós vamos saber o que está acontecendo lá no céu. A agenda de Deus, ela é mostrada pelo santuário. Ok? Então, versículo 5. Né? Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito. O que foi dito para Moisés? Olha, tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Claro, foi dito Moisés, faça o modelo aqui que você vai construir, mas igual o modelo que está no céu, que foi mostrado para você. Então Moisés, antes de construir o santuário lá no deserto, foi mostrado para ele o santuário celestial. E ele fez uma réplica na terra daquele que era o santuário celestial. Aí você começa a entender as lições do santuário. Por que que Deus chega e diz assim, Moisés, você vai fazer o santuário? Mas é o seguinte, Moisés, para fazer aqui as cortinas da entrada para o santuário, você vai fazer com as cores vermelha, azul, púrpura e branco. Certo? Então você imagine o que é fidelidade a Deus. Deus veio e diz assim para a irmã, com todo respeito, só para... Deus diz para a irmã, olha, eu quero que você faça o santuário desse jeito. Você vai pegar, vai fazer o tecido vermelho, azul, púrpura e branco. Aí a irmã diz assim, eu não gosto do vermelho, eu vou botar verde aqui. Já vai ter problema, certo? Vai ter problema. Por quê? Não é só porque Deus mandou fazer assim, porque existe uma série de lições naquelas cores. Mudou, bagunça tudo. E hoje, Deus diz uma coisa, a igreja diz outra. Não, é assim. E bagunça tudo. Por quê? Deus precisa de pessoas fiéis. A gente vê um monte de adesivo aí, Deus é fiel. Grande coisa um adesivo dizendo que Deus é fiel. Quem dera nós tivéssemos adesivos que pudessem dizer, nós somos fiéis. Nós, porque Deus ser fiel, mas não tenha dúvida que Deus é fiel. Isso não está dizendo nada para ninguém. Só faltava o cara dizer Deus é infiel. Aí, né? Entende? Então, hoje usa-se uma retórica que não leva ninguém para lugar nenhum. Pode parecer até bobo isso, mas veja, são coisas que não alimentam ninguém. Absolutamente ninguém. São frases que não ensinam absolutamente nada. Porque o que isso acrescenta para alguém? Entende? E se vocês observarem, por quê? Porque no final das contas o poder está na palavra, mas na palavra de Deus, não naquilo que eu escrevo. Né? Então, vejam só que interessante isso. Ó. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Agora veja bem, olhem como a lição é fantástica, simples, mas ao mesmo tempo fantástica. O irmão está lá. O irmão agora, o que ele tem que fazer? Ele peca, o que ele tem que fazer? Ele tem que oferecer um cordeiro. Então ele agora está indo com o cordeiro até a entrada do santuário, certo? Qual é a cor que ele vê? Primeira cor, vermelho. Vermelho. O que o vermelho diz para ele? Pecado. Então ele vê a cor vermelha. E o vermelho é pecado. O que o Espírito de Deus, qual é o primeiro trabalho que o Espírito de Deus faz no coração humano? Quem lembra?
O Espírito convence de Do pecado. pecado. Então veja, ele viu o vermelho. O que o Espírito diz para ele? Você é um pecador. Agora, ele aceita que ele é um pecador. Ele vê que cor? Azul. Aí agora, a pergunta é, peraí, eu sou pecador também, mas por que eu sou pecador? Por quê? O pecado é a transgressão da lei. A cor azul, conforme o livro de Números, a cor azul diz, e farás bordas azuis para que vendo, lembrem-se dos mandamentos do Senhor. Então você vê o azul, o Espírito de Deus te diz, você é pecador, quando você viu o vermelho, mas você é pecador porque você transgrediu a lei. Pecado é a transgressão da lei. A gente tem que saber o que é pecado. Porque senão a irmã vai achar que uma coisa é pecado, o irmão vai achar que é outra. Cada um vai achar, entende? O que convém a ele ou o que ele acha. Por exemplo, o sujeito gosta de beber e não quer parar. Aí alguém vem e diz para ele, beber é pecado. O que ele diz? Não, isso não. Beber não é pecado. Aí o outro não bebe, mas fuma. Aí você chega e diz para ele, olha, fumar é pecado. Não, fumar não. E beber? Não, beber é. Entendem? Cada um quer determinar o que é pecado e não é. E quem determina o que é pecado, quem é? É Deus através da sua lei. O apóstolo Paulo inclusive diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Quem falou para Paulo que cobiça era pecado? A lei. Agora a lei veio e conversou com ele? Não. Ele olhou a lei e o Espírito de Deus agora, atuando no coração, na mente dele, mostrou, olha, você é cobiçoso, você é pecador. A mesma coisa foi feito com aquele jovem que chegou e disse, bom mestre, que farei para a da vida. Jesus disse o que para ele? Guarda os mandamentos. Tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Jesus vai mostrar agora para ele que ele é um transgressor da lei, porque ele não ama o próximo, que é a base dos 6 mandamentos, né, da segunda tábua. Então a lei ela é muito mais profunda do que se imagina, mas né, tudo foi apontado no santuário. E olha que interessante. Vermelho, pecado. Azul, pecador porque transgrediu a lei. Todos os teus mandamentos são justiça, diz a Bíblia. O que o Espírito de Deus faz? O Espírito Santo convence do... E depois? Da justiça. E o que é a justiça? Todos os teus mandamentos são justiça. Então primeiro ele convence você que é um pecador, depois ele te convence dos mandamentos. Você é um pecador porque transgrediu os mandamentos ou a lei. E o que o Espírito Santo daí faz? O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Próximo passo, juízo. Como é que eu vou enfrentar o juízo? A única forma de enfrentar o juízo e sair vencedor, e sair ileso e não ser condenado, é aceitar o manto da justiça de Cristo. Adão, onde estás? Senhor, né? Comeste do fruto, tal. A mulher me deu do fruto e eu comi. Condenado. Estava escondendo-se porque estava o quê? Sentindo-se culpado. Agora, o que vai acontecer ali? Pega-se, cobre-se ele com o manto do cordeiro. Agora ele está pronto para poder suportar o tribunal. Mesmo caso, nas bodas, né? Alguém estava lá sem as vestimentas. O que aconteceu? Na hora, tira daqui. Sem a vestimenta, você não vai poder participar das bodas. Precisa das vestimentas. Mesmo caso sempre, tá? Então, as cores do santuário, tudo que Deus mandou Moisés, você vai pegar madeira da caça, você vai cobrir com ouro, você vai fazer com 10 côvados de altura as tábuas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aqui você vai fazer de bronze. Senhor, mas de bronze fica ruim, vamos fazer de prata. Não, Moisés, aqui é bronze. E aqui... Está no livro de Êxodos, né? Isso, Êxodo, Levítico. Por quê? Aí amanhã, depois você vai ver, e os pés de Cristo, lá em Apocalipse, com latão como de bronze, os pés de bronze. Por quê? Porque Cristo foi sofredor. O bronze era sacrifício, luta. Por isso o altar onde se sacrificava o cordeiro tinha que ser de bronze. Certo? E já lá dentro, né, onde a glória de Deus se manifestava, as tábuas tinham que ser cobertas de
ouro, porque é a glorificação do homem final ali. O homem, para poder suportar a glória de Deus, precisa estar glorificado, certo? Que a cor, o ouro é a realeza também, né? Tá? Então, a gente vê que tudo há um porquê, né, em Deus pedir da forma como pediu, né? Então, o versículo 5, né, ele diz, né, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Veja, havia um concerto, aqui não está falando do concerto da lei, gente. Esse concerto não é o concerto da lei. Esse concerto que ele está falando, vamos prestar atenção. Havia um concerto estipulado, olha só, onde eles deveriam sacrificar cordeiros que tipificavam o verdadeiro cordeiro que viria. Todos eles faziam aquilo baseado numa promessa, ok? Então era uma promessa, olha, você vai sacrificar o cordeiro, mas isso é um exemplo do verdadeiro cordeiro que um dia virá e morrerá pelo ser humano. Então veja aqui agora o texto de novo com esse escopo, ó. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. É mais excelente o ministério de Cristo do que o ministério dos sacerdotes? Ou não? Sim ou não? Sim, porque tudo se baseava nele. E o que mais? Ó? Quanto é mediador de um melhor concerto. Por que o concerto de Cristo é melhor? Leiam o texto. Porque está o quê? Confirmado. Antes que Cristo morresse, o concerto não estava o quê? Confirmado. Era apenas uma promessa. Se Cristo viesse e pecasse, por exemplo, confirmava o concerto? Não. Entende? Agora nós já temos, por exemplo, um mediador de um melhor concerto. Por quê? Porque esse melhor concerto aboliu a lei? Não, porque esse melhor concerto tem base no que Cristo fez e não no que ele faria. O concerto deles era com base no que Cristo um dia faria. O nosso é no que ele já fez. Pergunto, a fé nossa teria que ser maior ou menor do que a deles? Eles tinham que olhar e acreditar que ia acontecer. Nós não precisamos acreditar nisso. Por quê? Porque já aconteceu. Entende? Cristo já morreu. Nós não precisamos mais, nós podemos confiar plenamente que ele já morreu. Certo? Agora, vejam o versículo 7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, se aquele concerto não tivesse nada que corrigir, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Nunca se teria buscado lugar para o segundo. Se o sangue daqueles cordeirinhos pudesse expiar o pecado, precisaria Cristo vir? Não. Mas como aquele concerto era apenas um exemplo, tinha que ter um novo concerto baseado no real, no verdadeiro. Estão entendendo até aqui? Não? Veja para onde vai levar esse raciocínio. Porque a pessoa pega isolado aquele texto de 10 e fala da lei, imaginando que a lei é dos 10 mandamentos. E não é. Não está falando da lei do sacerdócio que mudou. O que mudou foi a lei do sacerdócio. A lei do sacerdócio tomava sacerdotes da tribo de Levi. E o novo sacerdócio tomou o sacerdote de que tribo? Judá. Sim ou não? Sim. É só, olha só, vamos só fazer uma parte, fiquem com a mão ali, vamos lá para o livro de Apocalipse. Tá? Apocalipse. Se vocês observarem, a primeira tribo, qual era a primeira tribo de Israel? Lá em Gênesis. Rubem. Rubem era a primeira. Mas lá em Gênesis 49, ele vai dizer, Rubem, impetuoso como a água, já não serás mais o primeiro. Então tinha Rubem que era o primeiro. Só que já estava previsto que o sacerdócio perfeito viria da tribo de Judá. Cristo veio de que tribo? Judá. Agora vejam que interessante, ó, falando disso, ó. Versículo, capítulo 7, versículo 4 do Apocalipse. Perdão, eu não tinha falado, né, o capítulo. 7, 4. O que diz ali? E ouvi o número do que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então veja, os 144 mil formados de todas as tribos dos filhos de Israel. Claro que isso é simbólico. Mas vejam qual é a primeira tribo agora. Versículo 5. Da tribo de Judá. Claro, porque começa com quem?
Com a tribo de Cristo. E ele, né, por isso esse concerto foi mudado. Porque o concerto inicial, ele foi um concerto feito com a tribo de Levi. Mas o verdadeiro concerto que viria, né, que era o concerto baseado em melhores promessas, tinha que ter uma mudança. Então mudou. A lei mudou. Que lei que mudou? Que lei mudou? Quando perguntarem para vocês que lei que mudou no novo concerto? A lei do sacerdócio. Essa lei é que mudou. Não foi a lei dos 10 mandamentos, não foi a lei de Deus. A lei de Deus é o quê? O que diz a palavra de Deus? A lei de Deus é perfeita. Sim ou não? Sim. Sim, porque a lei de Deus transmite o caráter de Deus que é perfeito. Mas a lei do sacerdócio era perfeita? Sim ou não? Não. Por que não era perfeita? Porque Deus é imperfeito? Não. Por que não era perfeita? Porque estava baseada em homens, certo? Ela estava baseada naquilo que os homens faziam como um exemplo do verdadeiro sacerdote que viria. E ela estava baseada também num exemplo dos cordeiros, que não eram perfeitos, mas eram um exemplo do perfeito que viria, certo? Por isso o cordeirinho tinha que ser branco, de 1 ano, sem absolutamente nenhuma mancha. O que significa mancha na Bíblia? Pecado. Então o cordeirinho também tinha que ser o mais próximo possível da perfeição. Nunca haveria um perfeito, mas o mais próximo possível, para que as pessoas pudessem entender que Cristo viria puro como alva lã, como sendo o verdadeiro cordeiro. Bem até aqui? Tá tranquilo? Vamos lá então. Versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de quem? Judá. De Judá. Por que de Judá? Acabamos de falar. Porque o novo concerto do sacerdócio seria com a casa de Judá, certo? Vejam, o concerto baseado na lei foi para todo o povo de Israel, certo? O concerto que era baseado na lei foi para todo o povo. Esse era para a casa de Judá. Assim como o primeiro concerto do sacerdócio não foi para todo o povo de Judá. Foi para a tribo de Levi. Tá bem? Por isso se diz os levitas, que eram os que levavam os vasos sagrados do Senhor. Ok? Então veja que como a gente lendo devagarinho vai ficando claro, não tem muita dúvida. Eis que virão dias, futuro ou passado? Futuro. Diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Mas vai mais adiante ainda, veja só. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Por que eles não permaneceram no meu concerto? Primeiro, porque desobedeceram. Segundo, porque o concerto era firmado com a tribo de Levi, certo? Mas era um exemplo de Cristo que viria. Cristo veio, morreu, e o que aconteceu? Não aceitaram. Embora eles imaginassem ter aceitado o concerto, porque continuam matando o cordeirinho, eles não aceitaram o concerto, porque o concerto não tinha base nos cordeirinhos. O concerto tinha base em quem? Cristo. E quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava mostrando, esse é o Cordeiro. Gente, esqueçam agora os cordeirinhos, porque isso não tem mais valor. Quando o verdadeiro Cordeiro for pendurado na cruz e oferecer o sacrifício perfeito, todos esses sacrifícios perdem o valor. Não percam mais tempo com isso. E, infelizmente, eles não aceitaram. E aí veio o problema, né? Então, vamos lá. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque, agora veja, agora vou colocar o futuro disso. Agora sim vem o que nós realmente temos que entender. O povo de Israel, vamos lá, até agora ele falou do sacerdócio, não ficou mais dúvida quanto a isso. Só que aí olha o que ele diz assim, ó. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia que tomei da mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram no meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Veja que ele vai entrar num outro campo agora. Por que nós sabemos que ele vai entrar num outro campo?
Porque quando ele fala, inclusive, do concerto que eles não atentaram, lembre-se que Deus faz um concerto também com o povo, dizendo que se ouvissem a voz dele, tal, seria um povo peculiar, etc, etc, etc. Porém, pouco depois, um mandamento dizia, não farás para ti imagem. O que aconteceu quando Moisés já desceu lá? Moisés acabou de receber o concerto de Deus, escrito em tábuas. Ele desce, o que estava acontecendo? Já tinham feito um bezerro, já tinham feito um ídolo. Não atentaram para o concerto e Deus agora vai mostrar uma outra coisa. E nós vamos ver que é agora do concerto da lei por uma razão simples. Tem que ler com atenção, mas ela se torna simples quando a gente presta atenção. Olhem só, diz assim, ó. Porque este é o concerto que depois daqueles dias, veja que agora ele já avançou no tempo. Depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Então ele faz um concerto com a casa de Judá. Que concerto foi feito com a casa de Judá? Que concerto foi feito com a casa de Judá? Concerto do sacerdócio. Mas ele vai fazer um concerto também com a casa de Israel toda. Qual é o concerto que ele vai fazer com toda a casa de Israel? Espiritual, tá bem? Qual é? Vejam o 10, vamos ler com atenção. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Veja que ele deixou Judá agora fora, porque ele já mostrou o concerto com Judá, tá bem? Qual vai ser? Diz o Senhor, o que vai ser? Porei as minhas leis. Primeiro lugar, não falou porei a minha lei. Veja que ele vinha falando da lei, que era a lei do concerto do quê? Do sacerdócio, era uma lei. Agora não, porei as minhas leis. Quais são as leis dele? 10 mandamentos, perfeito. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. Então o povo agora vai ter o que sobre a lei? Entendimento, porque a maioria não tem. A maioria não entende que a lei de Deus está em vigor e tem problema. Então Deus vai colocar não só para você entender, mas também vai escrever no teu coração. Porque não bastaria para nós entender a lei. Se nós apenas entendêssemos o que a lei requer, mas não tivéssemos no nosso coração, nós íamos tentar obedecer pela força. E qual é a melhor maneira de obedecer a Deus? Por amor. Por isso ela tem que ser escrita no coração. Então você tem entendimento, que é a razão. Você vê que não, Deus está certo. O que ele coloca é razoável. Quando Deus diz para não roubar, é razoável ou não é? Quando ele diz para honrar teu pai e tua mãe, é razoável ou não é? Então isso é o raciocínio. Mas não basta apenas ter o raciocínio correto. Lembre-se que lá em João 4 diz que adorarão a Deus em espírito. O que é espírito? Entender e em verdade. Os dois, precisa ter o coração, precisa amar e ao mesmo tempo precisa entender o que é correto. Porque se eu amo, mas não sei o que é certo, eu vou fazer confusão. E se eu sei o que é certo, mas não amo, eu não vou conseguir guardar. Entende? Veja, qual é a melhor maneira de educar um filho? A melhor maneira de educar um filho é saber o que é preciso fazer ou não? Sim. E também amá-los. Por quê? Se eu só sei o que tenho que fazer e não amo, o que vai acontecer? Eu vou quebrar eles, né, na surra. Por quê? Não, quero que faça, quero que não faz, aí eu não amo, eu vou no ódio, vou na briga, vou na força. Certo? E se eu amar, mas não souber o que é correto, também não vai ajudar muito, porque vai ser um amor complacente. Eu vou acabar dando tudo o que eles querem e não vou formar eles, né, com sabedoria. Tá bem até aqui? Então vejam bem. Porque este é o conselho que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração o quê? Escreverei. Nova prova de que está falando de que lei? Por quê? Porque os 10 mandamentos, Deus fez o quê? Escreveu. Agora ele diz, olha, não vou escrever como eu escrevi da outra vez. A outra vez eu escrevi nas tábuas da lei. Agora eu vou escrever no coração de vocês. Aí eu pergunto, irmãos, para mim pelo menos, né, para qualquer pessoa que leia isso com carinho, eu pergunto, você poderia negar que Deus está dizendo que a lei dele não só está em vigor, mas mais do que isso? Está tão em vigor que é uma promessa que eu te faço que eu vou escrever no teu
Coração, como é que alguém pode dizer que a lei de Deus não está em vigor mais? Me entendem? O grande problema é que a pessoa olha para a lei e quer cumprir ela na letra. E Deus está dizendo, filho, eu vou escrever no teu coração, eu só quero que você aceite. Apenas diga sim. Mas o povo diz o quê? Não. Deus está dizendo, o meu jugo é leve. O que se ouve das igrejas hoje? A lei é um jugo pesado. É ou não é? Tudo o contrário. O inimigo trabalha tentando fazer as pessoas imaginar que a lei é um jugo pesado. Por quê? Porque a gente não vê, né? As pessoas não veem a lei em Cristo. Aceita Cristo. Você o ama, você vai fazer naturalmente o que a lei te ordena, porque por amor. Pergunto, honra teu pai e tua mãe. Você, para honrar teu pai e tua mãe, basta que você o quê? Ame. Pronto. Se você ama teu pai, você vai pedir, ele vai pedir alguma coisa para você, o que você vai fazer? Se você ama tua mãe, ela vai pedir algo para você, você vai dizer, não, mãe, não vou fazer. Só se você não amar. Né? Olha um exemplo simplicíssimo. O cachorro. Ele tem entendimento da lei? Nenhum. Mas eles amam. Por quê? Porque é um princípio que Deus colocou no coraçãozinho deles. E pode ver, eles obedecem quem mais eles amam. Pode ver. Quem mais eles amam é quem eles mais obedecem. Ou não é assim? Lá em casa é até engraçado. A gente vinha na viagem, a Débora, né, a gente vindo, a Débora dizia, eu não sei porquê. A Mel é minha, mas ela gosta do pai. Elas escolhem alguém para amar, né? E claro, mas o que você faz, né? Naturalmente acontece. Eu chego em casa, eu já brinco com ela, eu puro ela, eu puxo e vou. Ela, né, ela sabe que a gente ama profundamente. A Débora é um pouquinho mais desligada. Gosta da Mel, ama a Mel, mas é mais desligadinha. Então, obviamente, ela se aproxima mais de mim, porque... E naturalmente, a gente vinha, inclusive, eu disse, Mel, vem. Ela pulou no meu colo na hora. A Débora disse, vem, Mel. Eu olhava para ela, nada. É natural, o animalzinho, né? Ele tem esse princípio, que é um princípio divino, que foi estabelecido como instinto nele, né? E Deus colocou. Alguns animais, Deus colocou o temor, eles têm medo. Né? Desde o pecado, por exemplo, e principalmente depois do dilúvio, Deus colocou medo nos animais do ser humano, justamente para que não houvesse o ataque. Se você observar, a própria cobra, né, que é um exemplo do próprio Satanás, a cobra, ela tem medo de você. Porque se ela não tivesse medo, você imagina o estrago que ela faria. Você, né, por exemplo, no Paraguai tem muito, né? Então você vai, não vê ela não só vai te atacar se realmente você passar muito perto dela e ela entender que está sendo ameaçada. Esse princípio foi Deus que colocou depois do pecado. Entende? Que o animal passou a temer o homem. O animal não tinha medo. Lembre-se que no céu o leão vai pastar junto com o cordeiro. Né? No céu você vai poder rolar com o leão, com o urso, não tem problema nenhum. Não tem mais pecado, não tem mais nada de errado. Né? Vai ser uma coisa assim fantástica. E obviamente o cordeirinho vai chegar, vai deitar junto com o leão e não tem problema. Por quê? Não tem mais morte. O leão não se alimenta mais de carne. A carne também foi uma alimentação que ela passou a ser, não necessária, mas ela passou a ser como explicaríamos, um evento que Deus não queria. Porque todos os seres, inclusive leão, onça, tigre, comiam o quê? Vocês lembram? O que eles comiam? Mato, pasto, claro, porque, imagina, paraíso perfeito, não tinha morte. Ele não ia comer um bicho, como é que ele? Para comer ele tinha que matar. Matou era pecado. E a morte, o salário do pecado é a morte. Então a morte veio por causa do pecado. Né? Então, vamos seguir? Versículo 11 então. Vamos pegar o 10 de novo para continuar com 11. Porque este é o conselho que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Mais um detalhe aqui. Será que isso é só para o povo de Israel, lá de Israel? Não. Por que não? Está dizendo aqui que é com a casa de Israel. Por que não é com a casa de Israel? Literal. Por que é com a casa de Israel espiritual? Leiam para vocês verem como a gente se perde às vezes por não prestar atenção. Vejam, o que ele diz assim? Ó, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O que nós estamos fazendo aqui agora? Se nós não estivéssemos reunidos com a Bíblia,
Nós não seríamos o povo de Deus. Nós estamos aqui porque somos o povo de Deus. A prova de que temos um chamado por parte de Deus é o desejo de estudar a Bíblia. Porque quem coloca no nosso coração o desejo de estudar a Bíblia é quem? Deus. Isso não é do homem. Nenhum de nós estaria aqui estudando a Bíblia essa hora, irmão. Nós estávamos tudo na festa. Só estamos aqui porque o Espírito de Deus nos convenceu pelo seu poder de que isso aqui é bom. Mas isso é prometido para quem? Somente para a casa de Israel, para o povo dele. Quem não é povo dele não gosta disso. Quem não é povo dele gosta do quê? Da bagunça, gosta da festa. Agora, isso nos faz melhor que alguém? De maneira nenhuma. Nos faz devedores. Lembram? Somos devedores a gregos e a bárbaros. Somos devedores para os que se dizem sábios, somos devedores para médicos, somos devedores para todo esse povo, certo? Que tem inteligência educacional, certo? E somos devedores para os bárbaros, que não sabem nada mesmo e assumem que não sabem nada. Por quê? Porque nós temos, não nós temos da parte de Deus uma sabedoria o quê? Superior, que nos foi dada como um presente. Obviamente, se te foi dado, de graça recebeste, de graça dá. Não há mérito, então, nosso. O mérito é todo do Senhor e nós somos devedores. Mas fica claro, penso para todos os irmãos, que essa casa de Israel somos quem? Nós. E todo judeu de Israel, literal, que aceitar Cristo, que aceitar o novo sacerdócio. Quem não aceitar esse novo concerto está fora. Então hoje o povo de Israel, literal, e já está crescendo esse movimento no Brasil, inclusive, dizendo que o Velho Testamento não tem valor. Por quê? Porque esse Cristo é um Cristo romano. Como que é um Cristo romano? Se tudo que está apontado aqui no Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Como é que você vai negar o Novo? Veja que aqui mesmo ele cita Isaías. Como é que pode ser antigo? Como é que pode ser fora? Levítico é citado, Apocalipse cita textos. Não dá para entender. Não dá. Hoje alguém me disse que os 144 mil são aquelas pessoas lá do tempo de Jesus Cristo, né? Moisés, Elias, aquele. Eu falei, não, gente. Outros já morreram, né? Inclusive, Moisés não faz parte dos 144 mil. 144 mil não vai conhecer a morte. Isso. Como que já pode ser? É neles que se cumpre, o que inclusive é dito lá em João quando ele ressuscita Lázaro. Vejam bem, ele dá ali uma frase que a gente tem que pensar. É que a maioria das pessoas não leem a Bíblia, né? Eu fico assim muito feliz ao ver os grupos de estudo nosso hoje, por uma razão simples. Nós não somos, repito, melhores do que ninguém. Mas uma coisa que a gente vê, as pessoas estão aprendendo a ler a entrelinha da Bíblia. Estão aprendendo, em primeiro lugar, a ler a Bíblia como tem que ler. Ah, não, peraí, aqui disse concerto. Aí o outro vem e diz, não, mas esse concerto quer dizer, não, esse concerto quer dizer concerto mesmo. Se fosse outra coisa, Deus mandava escrever outra coisa. Então as pessoas estão aprendendo a respeitar o que Deus mandou escrever. Certo? Escreveu, está escrito. Não escreveu, não está escrito. E, acima de tudo, consegue, uma vez que você primeiro aceita o que a Bíblia diz, que está escrito mesmo, Deus agora consegue te dar além do que está escrito, que é o quê? As entrelinhas da Bíblia, a simbologia da Bíblia, que é o que a gente faz aqui. Por exemplo, a maioria das pessoas talvez dissesse, olha, foi escrito, a cor azul, vermelha, tal, nós vamos ver a entrelinha, o que isso representa, Então, a gente devagarinho vai aprendendo, Bom, então, versículo, veja que ele diz assim, no 10. Porque este é o conselho que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles me estão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Veja, por que será que quando Deus escreve no coração do homem a sua lei, e todos nós hoje temos esse princípio da lei escrita no nosso coração. Por quê? Porque se não tivéssemos esse princípio, nós não aceitaríamos a lei. Então a prova de que Deus já pôde escrever no nosso coração a lei dele é que nós concordamos com ela, certo? Mas esse é o princípio. Ela vai ser escrita de forma ainda mais profunda. Então, por exemplo, por que ele diz ninguém vai ensinar o outro dizendo conhece ao Senhor? Porque a lei manifesta o caráter de Deus.
E se a lei estiver escrita no teu coração, você já conhece a Deus pela lei, porque a lei revela o caráter dele. Entende? Lembram de Moisés? Senhor, mostra-me a tua glória. Esconde-te no fundo da rocha e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Aquilo que nós vamos poder conhecer profundamente de Deus é a sua bondade. Quando a terra for iluminada com a glória de Deus, o mundo vai conhecer a bondade de Deus. Mas para isso é preciso que a lei esteja escrita no coração. Porque a lei manifesta a bondade de Deus. Deus é amor. E a sua lei é amor. Certo? Então a lei dele foi dada e por isso diz, aquele que não tem lei, né, mas consegue amar, por isso Jesus disse, né, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Claro, quem ama, guarda. Está intimamente ligado, né, os dois assuntos, tá? Então, ninguém dirá, né, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades. O que é isso? Misericordioso é bondade, né? Serei misericordioso, né? A bondade dele vai ser manifesta de uma forma ainda maior, como se parece até impossível, né? Mas é que quando a glória dele iluminar a terra, não é que ele vai ser melhor, é que as pessoas vão entender melhor a sua misericórdia agora. Vão ver, por exemplo, que muita coisa que eles achavam que era maldade, na verdade é misericórdia. A pessoa está lá no leito de dor morrendo, por exemplo, né? Fumou, bebeu a vida inteira, daí está lá morrendo no leito, está dizendo, Senhor, por que o Senhor está me castigando? Nesse momento, se ele tiver a lei, ele vai entender que ele está ali por misericórdia de Deus. Por quê? Porque se ele continuasse naquele caminho, ele iria morrer do mesmo jeito e ainda perderia o céu. Então Deus às vezes permite que por misericórdia ele vá para o leito de dor, para que ali ele possa entender o que ele fez e poder, né, entregar-se a Deus. Quanta gente se entregou a Deus no leito de morte, né? Isso é misericórdia, porque ele vai sofrer um pouco, mas ele morre salvo, né? E essa é a poderosa diferença, né? Porque ele próprio diz, né? Melhor você entrar manco no céu, mas entrar. Você quer ir com as quatro pernas, com as duas pernas, dois braços para o inferno? Ou prefere ir manco para o céu? O que você prefere? É uma resposta bastante simples, não é? Então, 12, né? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Veja, se o primeiro envelheceu, obviamente que esse concerto, uma vez que você tem um novo, quando ele diz que apenas envelheceu, não diz que foi cortado, ele ficou velho, ou seja, ele simplesmente passou da idade, porque chegou o tempo do novo concerto, né? Então, dizendo novo concerto, ou seja, ele está dizendo, veja que eu estou dizendo um novo concerto, mas ao mesmo tempo não é novo, porque não é outro, porque alguém poderia dizer, não, é um outro, não é um outro. Hoje, as pessoas dizem que nós estamos num outro concerto. Eles dizem, um concerto era baseado na lei, e agora nós temos um concerto baseado na graça, e não é verdade. Nunca houve um concerto baseado na lei, no sentido de que o homem fosse salvo pela lei. O concerto da lei era para que o povo fosse um povo sábio, um povo entendido. Esse concerto que Deus faz agora de escrever a lei no nosso coração é para quê? Para nos salvar? Não. Para que nós conheçamos ao Senhor e para quê? Para que nós possamos refletir o caráter dele. Deus rouba? Não. Se a lei está no meu coração, eu não roubo. E eu manifesto o caráter de um Deus que não rouba, né? Se a lei está no meu coração, eu não adultero. Porque Deus não é adúltero. E assim vai. Toda a lei vai manifestando o caráter desse Pai, né? Versículo 13, então, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Claro, porque ele está mostrando, inclusive, que daqui a pouco, hoje Cristo ainda está como sumo sacerdote. Mas por que vai acabar? Porque quando nós formos redimidos, ele não será mais sumo sacerdote. Ou vai ser sumo sacerdote ainda? O sumo sacerdote intermedia enquanto há
pecado. Daqui a pouco o que ele vai fazer? Ele vem como rei. Sim ou não? Sim. E acaba a intercessão. Não precisa mais interceder, porque vai ser destruído o pecado. Então não tem mais sumo sacerdote. A própria lei, então, do sacerdócio também vai terminar um dia. Mas a lei de Deus será eterna. Tá bem? Muito bem. Vamos só mais um pouquinho, né? 9 agora, tá? Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Tinha ou não tinha? O primeiro concerto. Era assim ou não era? Era, né? O culto divino ali era exatamente o que se fazia no sacrifício dos cordeiros, certo? Então, porque um tabernáculo estava preparado, e ele vai mostrar agora como era o tabernáculo, né, que foi construído por Moisés, que era um exemplo. Como é que ele era? Né? Um tabernáculo estava preparado. O primeiro, qual que era o primeiro tabernáculo? O santo ou o santíssimo? O santo. Onde estava o quê? O candelabro, a mesa e os pães da preposição, o que se chama o santo, que é o santuário. Tá? Então o tabernáculo era composto, o santuário era composto do átrio, do santo e do santíssimo. Mas aqui ele está falando só do tabernáculo. O tabernáculo era só o prédio que compunha o santo e o santíssimo. Então olha o que ele vai dizer agora. Porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da preposição, o que se chama o santo. Então no local santo tinha o quê? De um lado os pães da preposição e do outro lado o candelabro. Mas depois do segundo véu vinha o quê? O tabernáculo, que se chama o quê? Santo dos Santos. Tá claro isso? Veja que isso aqui é atacado duramente pelas igrejas. Não, isso não existe, essa conversa de santo, santíssimo, isso aí é conversa de adventista, inclusive se diz, né? O adventista crê nisso. Nisso aqui o adventista crê, né? E se diz que não, mas vamos ver onde vai. Olha só. Mas depois do segundo verso estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o quê? O incensário de ouro e a arca do concerto. O que estava lá dentro do Santíssimo? A arca do concerto. Vamos ver o que tinha na arca do concerto? Coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido, e o que mais? Tábuas do concerto. Por que as tábuas do concerto estavam ali? Mostrando exatamente o que? No local santíssimo, onde Deus se manifestava, que era o Shekinah, estava exatamente as tábuas também, que manifestam o seu caráter. Correto? Exatamente no Santo dos Santos. Né? Muito bem. E sobre a arca, os querubins da glória. Tudo isso aqui era o quê? Um exemplo. Certo? Quando Moisés construiu, era um exemplo do que está no céu. Pergunto, passou aquilo tudo? Deixou de ter querubim no céu? Não. Tudo isso continua, mantém-se. Por quê? Porque a lei se contém, o maná representa o alimento celestial que Deus está dando ao seu povo hoje, né? Esse maná puro que alimenta o povo de Deus. A vara de Arão, que representa a obediência, que floresceu, os frutos que os filhos de Deus devem dar. E esses frutos devem ser frutos de o quê? Obediência, certo? E, obviamente, as tábuas do concerto que são a lei. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Se ele não falou, nem nós podemos falar. Correto? Não estou falando agora, então vamos deixar, não é o caso, né? Ora, 6. Estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os... Quem? Sumos sacerdotes? Não. Os sacerdotes. Onde eles entravam? No primeiro. Que local que eles entravam, então? No santo. Cumprindo o serviço. Mas no segundo, quem entrava? Só o sumo sacerdote. Uma vez no ano. Esse sumo sacerdote representava quem? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo entra uma vez no sumo sacerdote, no Santíssimo, certo? E o que mais? Não sem sangue. Então Cristo oferece o sangue que ele derramou na cruz do Calvário por nós como sumo sacerdote. Então você ora, tua oração não vai ao Pai, ele oferece ao Pai, dizendo: Pai, meu sangue, Pai, eu derramei meu sangue por ele.
Cristo apresenta o sangue dele, o sacrifício dele, para que a nossa oração seja aceita. Olha só o que acontece no céu e a gente nem imagina, né? Vamos lá. Ora, estando assim as coisas preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Claro, isso é o que fazia o sumo sacerdote, que era o que se chamava de expiação. Dando nisso a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Veja que até aqui, ele diz, né, enquanto eles faziam isso, as pessoas deviam entender que o caminho do Santíssimo ainda não estava aberto para o povo aqui na terra, certo? Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Por quê? Porque aquele sacrifício era o quê? Imperfeito. Qual era o sacrifício perfeito? Cristo. Ótimo. Consistindo, versículo 10, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da... Então, ele só seria imposto isso tudo até o tempo em que viria o correto, até o tempo da correção. Tudo aquilo seria corrigido, porque tudo aquilo é imperfeito. Aquilo que é imperfeito tem que ser o quê? Corrigido. E ele seria corrigido quando viesse aquele que é perfeito. Quando Cristo veio, tudo isso que era imperfeito passou a ser perfeito. Tá bem? Aquilo que era uma alegoria passou a ser literal. Em Cristo Jesus repetido. Aí eu pergunto, se tudo isso era uma alegoria de Cristo, o judeu fazia isso tudo, Cristo veio e não aceitou, por que o judeu ainda tem a promessa? Não tem, ele rejeitou, entende? Tudo aquilo não tinha valor nenhum, ele continua matando o cordeiro, aquilo não tem valor nenhum mais. Ele se diz o povo ainda, o povo especial separado, mas não é. Ao rejeitar a Cristo, eles perderam isso. Então, dando nisso a entender o Espírito Santo, que aí no caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Né? Aí, no 10, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções, justificação da carne, imposta até o tempo da correção. 11, mas, o que diz ali? Vindo Cristo, o sumo sacerdote. Então, o que mudou? Qual lei de novo? A lei do sacerdócio. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Qual era maior e mais perfeito? O do céu. Certo? Não feito por mãos, isto é, não desta criação, não foi feito por Moisés, não foi feito por mão humana, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo vai, então, ao santuário verdadeiro e lá ele leva o sangue, nele estão postos todos os pecados da humanidade sobre si. E ao adentrar no santuário, ele leva para dentro os nossos pecados de lá. Isso que as pessoas não entendem. Eis o Cordeiro de Deus que literalmente tira os pecados. Ele leva os pecados para lá. Porque o pecado não pode simplesmente se jogar no mar. O pecado tem que ir para algum lugar. E o pecado vai para o santuário. De lá na expiação, nós vamos ver o que era feito, não hoje, mas só para entender. De lá vai chegar o momento em que os pecados são todos tomados e colocados sobre o bode Azazel, como fazia lá, que é Satanás. E Satanás, sim, eles dizem, você acha que Satanás é expiador de pecado? Não, Satanás não é expiador de pecado. Cristo é expiador de pecado. Mas Satanás vai pagar pelo que fez. Quem é que fez o ser humano pagar? Pecar? O diabo. Então agora o que acontece? Você transferiu os teus pecados para o santuário. Toda vez que você ora pedindo perdão, teus pecados vão para onde? Para o santuário. Cristo toma esses pecados. Todos os pecados da humanidade que foram confessados estão lá com Cristo. Ele vai pegar todos esses pecados e vai colocar sobre Satanás. E Satanás vai pagar pelos teus pecados.
Cristo pagou pelos teus pecados no sentido de que ele te redimiu, mas Satanás vai ter a consequência deles, que vai ser destruído, tá bem? Ele vai ser destruído pelos pecados que levou a cometer. Mas aí tem um porém interessante. E quem não confessou os seus pecados, onde fica o pecado? Vai para o santuário? Fica na pessoa. Por isso que ela é destruída também, entende? Vai ser queimada. Exatamente. Sim. Ela é queimada não porque Deus vai queimar a pessoa, Queimar o mas porque ele é fogo consumidor do pecado. A pessoa se agarrou ao pecado, vai queimar junto com ele. Essa é a diferença, tá bem? Ok? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.